de volta aqui, retomando as nossas aulas aqui do curso médio em teologia do IBAD. Nós vamos agora de maneiras e costumes bíblicos, né? O cotidiano de um povo escolhido por Deus. E a autora desse livro aqui é a Marta Suana, né? Escritora e que escreve sobre esse tema lá para o IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Dizer da nossa alegria de estarmos de volta aqui. Agradecer a todos vocês que estão conosco aí, Brasil afora, acompanhando as nossas aulas. Nós vamos começar agora um livro novo. Já nós vamos entrar nos livros propriamente dito, né, dos sagrados, no cano do Novo Testamento, mas por enquanto nós estamos ainda nesses intermediários. Nós encerramos agora há pouco, né, coisa de uma semana, 2 semanas atrás, nós encerramos o livro que tratou. Eu estava com o livro aqui, Introdução Bíblica, lembrei agora, nós falamos sobre Introdução Bíblica, foi o nosso último assunto, e dessa vez agora nós vamos caminhar aqui por maneiras e costumes bíblicos, beleza? Bom, pessoal, antes de mais nada, chamar vocês para mim um pouquinho aqui, dizer que é muito importante para nós que você que está nos acompanhando aí pelo canal, pelo nosso canal do Polo IBAD Barretos, né, IBAD Polo Barretos, que você possa se inscrever no canal. Você vai receber de primeira mão os nossos vídeos, as nossas videoaulas que vai estar subindo. E se você gostar, dê um joinha, curta aí o nosso canal para que os nossos vídeos ganhem relevância no YouTube e a gente possa alcançar cada vez mais pessoas aí Brasil afora. Esse é o nosso desejo, esse é o propósito do nosso coração, esse é o propósito aqui do nosso trabalho. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aí no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste. Então, nós temos notícias de pessoas aí Brasil afora que estão estudando conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua vida com Deus. Beleza? Simbora, vamos embora aqui. Agradecer o Juninho da Skin que está aqui, que é quem faz a captação, e depois preparo de todos esses vídeos para subir, a edição das imagens, enfim, daqui a pouco vocês vão estar recebendo esses vídeos aí, e é graças ao nosso Juninho, esse quem está aqui. Simbora, gente! Maneiras e costumes bíblicos, Marta Suana. Como sempre acontece, a gente já está familiarizado com isso aí. Todos os livros do IBAD, ele tem se dividido nesses módulos em 4 unidades. A primeira unidade não é bom que o homem esteja só, a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento. A segunda unidade é o templo do Espírito, a terceira unidade é o dia a dia em Israel, e a quarta unidade, nem só de pão viverá o homem. Hoje nós vamos caminhar aqui começando pela primeira unidade. Não é bom que o homem esteja só, dividido em 5 capítulos, isso também já é parte, né? Nós já estamos acostumados com esse método aí. Primeiro capítulo, família, criação, importância e papéis dentro da família. Capítulo 2 vai tratar sobre o desenrolar da vida, geração, nascimento, formação. Capítulo 3, o casamento, uma instituição divina. Capítulo 4, dificuldade da família. E o capítulo 5, as mulheres nos tempos bíblicos. Quero já de antemão dizer para vocês que esse tema, esse assunto, foi muito bem explorado aqui pela autora, pela Marta Suana, e eu quero passar pelos pontos mais importantes, pelos pontos mais relevantes, e sem dúvida nenhuma eu acredito que a gente vai dar assim, um panorama geral, né, da ideia que a autora quis nos passar, mas é imprescindível que você possa estudar aí através do livro, acompanhar através do livro, Bíblia na mão, o livro, enfim, cruzando, né, e encontrando os textos que a autora faz referência. É muito importante para a nossa formação bíblica, para a nossa formação teológica, que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente possa submeter ao crivo da palavra, ao crivo da Bíblia, ok? Simbora então, capítulo 1, família, criação, importância e papéis. Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre a família da Bíblia, ou seja, a família à luz da Bíblia, né? A autora diz que o tema família é um dos assuntos centrais da Bíblia. Se tirássemos do seu relato essa instituição, ou seja, se tirássemos do relato da Bíblia a instituição família, a sua estrutura, a estrutura teológica da Bíblia se desmoronaria. Já no primeiro capítulo do primeiro livro do Antigo Testamento, né, o Gênesis, nós encontramos a criação da família, o modelo da família criada por Deus. E no Novo Testamento, a narrativa começa com a família de Jesus, prosseguindo aí com Jesus, visitando várias casas, várias famílias. Jesus gostava de estar na casa das famílias, na casa das pessoas, Betânia, Cafarnaum e tantos outros lugares que Jesus passava. Jesus sempre estava prestigiando a família. Então nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma menção, uma referência muito forte dessa instituição criada por Deus, que é a base da sociedade, que é a base da igreja. Família forte, eu digo aqui na igreja, família forte é igreja forte é uma cidade forte, é uma nação forte, é uma nação estruturada. Então a base, a célula mãe,
A célula máter da sociedade de uma nação é a família, e a família no modelo bíblico. E a autora vai trazer para nós algumas informações, por exemplo, com relação à criação da família, né? O relato mais importante do momento da criação é quando Deus cria o homem e cria a mulher, né? Nos primeiros capítulos do Gênesis, nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Gênesis, nós encontramos Deus criando todas as coisas, né? Criando o mundo, haja luz, haja os corpos estelares, né? haja o ser vivo da natureza, os peixes do mar. Então, enfim, Deus vai criando todas as coisas que Ele criou, mas o ápice, a coroa da criação de Deus é quando Ele cria o homem, e a partir do homem, da costela de Adão, diz a Bíblia, que Ele tira Eva como adjutora, como companheira, como auxiliadora de Adão, ou seja, aquele momento da criação do homem e da criação da mulher é o momento mais importante, o momento mais sublime da criação que nós encontramos na Bíblia. E ali, ou seja, na criação do homem e a partir do homem a mulher, com isso, Deus estabelece a diretriz para o casamento, que é a base da família. Deus pensou no casamento como sendo a base da família. O modelo do casamento de Deus é esse modelo, né? Heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, e monogâmico. Nós vamos passar em alguns momentos aí sobre os tipos de casamentos que nós encontramos na Bíblia, né? Então tem o monogâmico, tem o poligâmico e tem outros tipos, mas o modelo criado por Deus, quando Deus idealizou o casamento, é o casamento de um homem com uma mulher. Por isso que o texto diz: deixará o homem o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher. Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo do casamento que Deus pensou na criação da família. E a importância da família, ela destaca para nós, para o homem judeu do contexto bíblico, sua família era muito importante. Os cônjuges cuidavam um do outro até o fim, filhos honravam seus pais, e o amor dos pais para com os filhos era notado, mesmo quando os filhos às vezes eram um pouco rebeldes. Nós encontramos na Bíblia os pais amando intensamente os filhos. Então, no contexto da família judaica, né, na família bíblica, na família que nós encontramos o desenrolar da história da família da Bíblia, nós vemos isso, os papéis, a relevância dos papéis, né? Os cônjuges que cuidavam do outro, o marido da mulher, a mulher do marido, né? Os filhos que amavam os pais amando os filhos. Então, essa importância da família é registrada no livro, é registrada no texto sagrado. E ela traz para nós, ainda dentro desse assunto da família, os papéis que cada um desempenhava dentro da família. Eu achei relevante, achei importante, e eu quis destacar para vocês aqui. Por exemplo, o papel do marido e pai. O chefe de família hebreu, desde os tempos mais antigos até os dias atuais, até esses dias de hoje, poucas alterações ocorreram no papel do chefe, né? Ou seja, do pai de família e do marido, do chefe da família hebraica, né? Ou da família hebreia. O termo marido, por exemplo, vem de uma expressão hebraica que significa dominar ou governar. Essa nota é da Marta Suana, ela traz para nós no livro essa informação, que esse termo, essa expressão que nós usamos com tanta rotina aqui, marido, ela na verdade é oriunda de uma expressão hebraica que significa dominar ou governar, significando que na estrutura familiar criada por Deus, coube ao homem o papel de conduzir, orientar, proteger e prover a sua família. Ou seja, nessa estrutura, nessa célula criada por Deus, chamada família, a união de um homem com uma mulher e a partir daí os seus filhos, Deus deu ao homem esse papel, o papel do provedor, de condutor, orientar, proteger e prover a sua família. O papel da esposa e mãe no contexto da família e dentro desse contexto bíblico, de uma sociedade patriarcal, a gente não pode perder essa referência, que é muito importante para que a gente entenda muitas expressões, muitos textos da Bíblia. É muito importante que a gente compreenda que a estrutura familiar da família bíblica, ela era constituída com base ou baseada, tendo como fundamento, tendo como alicerce, uma estrutura patriarcal de família, né? Uma estrutura onde os patriarcas, os homens, os pais, tudo girava em torno dessa estrutura patriarcal. E o papel da esposa e da mãe nessa estrutura patriarcal, o papel que a esposa deveria desempenhar era ao lado do seu marido, administrando o lar como ajudadora ou auxiliadora. Esse é o termo que a Bíblia dá, que o Senhor traz para ela. Far-lhe-ei uma ajudadora, disse o Senhor quando ele fala com Adão. Eu vou fazer uma adjutora, vou te fazer uma mulher que possa te auxiliar, que esteja ao seu lado. Então, a mulher exerce esse papel ao lado do marido como administradora do lar. Agora,
Importante, ela destaca muito acertadamente, a figura da esposa e mãe não era algo de pouca expressão nesse contexto dessa sociedade familiar masculina, em alguns momentos machista, em muitos momentos machista, mas não era um papel sem expressão. A figura da mãe, a figura da esposa, ao contrário, era motivo de muita honra e muito valor. A ponto do escritor, por exemplo, do escritor aos Provérbios, Salomão, escrever que quem encontrasse uma mulher assim, essa mulher virtuosa, mãe, esposa, cuidadora, ajudadora, teria encontrado um valioso tesouro. Então, engana-se quem pensa que o papel da mulher nessa sociedade patriarcal era um papel de pouca expressão. Não é verdade. É verdade que a sociedade era patriarcal, era gerida, era conduzida basicamente em torno das decisões do homem. Mas a mulher tinha e desempenhava um importante papel que era muito reconhecido. Tanto era reconhecido que os escritores sacros passam muitas vezes pela indicação da importância de ter uma mulher virtuosa, uma mulher relevante em casa. Com relação aos filhos, o papel dos filhos e das filhas, os filhos eram muito esperados e eram muito bem-vindos numa família hebreia. Um destaque para o primogênito, o primeiro filho homem no casal, a quem cabia alguns privilégios. Nós encontramos isso na Bíblia, ou seja, o filho homem, o primeiro filho homem do casal, chamado de primogênito, ele tinha alguns privilégios, dentre eles, porção dobrada da herança. Ele recebia mais do que os outros irmãos, ele recebia exatamente o dobro do que os outros recebiam. Era ele quem sucedia o pai, o ancião da casa na falta dele, ele assumia as responsabilidades do pai, era ele quem sucedia. Então ele tinha alguns privilégios que os outros irmãos não tinham, mas em compensação, ele também tinha muitas outras responsabilidades que os seus irmãos não tinham, como por exemplo, sustentar os pais na velhice cabia a ele. A responsabilidade, como o primogênito de zelar e de cuidar dos pais na sua velhice. Se porventura a família se endividasse ou entrasse num processo de insolvência e de dívida, cabia a ele como primogênito zelar pelas finanças da família, e é por isso que ele recebia a porção dobrada, porque se precisasse ele venderia parte dos bens para poder honrar e cuidar do nome da família no que diz respeito à questão de crédito, à questão de dívida. Então, o filho primogênito, ou seja, ele tinha essa função de atender às necessidades da família em caso de dívidas e em caso de outras necessidades também. Então, a criação dos filhos pelos pais era voltada basicamente em cima de uma estrutura de criação de respeito, de honra, onde os filhos eram desde cedo ensinados a respeitar, a honrar os pais, os mais velhos, Chegava a ser uma honra e um respeito quase que devocional, Muitas vezes era até devocional esse respeito. É isso que ela fala sobre os papéis dentro da família. E a gente já segue aqui no capítulo 2 também, porque esses capítulos não serão longos, A gente passa pelos pontos principais, mas no capítulo 2 ela vai falar sobre o desenrolar da vida, geração, nascimento e formação, tomando como base, obviamente, essa família, esse modelo de família que nós encontramos no texto sagrado. Ela está tratando aqui sobre maneiras e costumes bíblicos, tomando como referência o seio da família bíblica. E o desenrolar natural da vida. A chegada de um novo filho, por exemplo, em casa era recebido como uma grande bênção de Deus. Motivo para celebrar e espalhar a notícia. Não é muito diferente do que é hoje, Quando chegava uma nova vida, um novo filho ou uma nova filha, aquilo era considerado uma razão e um motivo de celebração muito grande, Aquela nova vida era celebrada com muita alegria e contar para os vizinhos, contar para os parentes, contar para os amigos, fazer festa, celebrar a chegada de um novo filho. As mulheres queriam muitos filhos. Era uma característica da sociedade daquela época, As mulheres, em geral, elas queriam muitos filhos. Quanto mais filhos a mulher tinha, mais honrada, mais bem-aventurada ela era considerada, E após o nascimento seguia-se uma série de necessidades, como, por exemplo, dar nome ao que nasceu, amamentá-lo, circuncidá-lo, se fosse menino. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da circuncisão, e cumprir os rituais estabelecidos pela lei, como, por exemplo, a purificação da mãe e a redenção do primogênito. Eu já detalho aqui, eu já entro de cara aqui com vocês sobre esses temas principais, a questão do nome, circuncisão, redenção e purificação. O que é isso ou o que vem a ser isso? Bom,
Com relação ao nome, é óbvio, após o nascimento da criança, uma importante tarefa, né, era dar-lhe o nome. O nome tinha um significado. O nome, no contexto bíblico, não era simplesmente o nome como a gente atribui hoje. Muitas vezes, um nome bonito, o nome de alguém que a gente considera que foi importante para a nossa história, ou simplesmente porque a gente gosta do nome e a gente coloca o nome nos nossos filhos, ou porque a gente vai tirar da Bíblia um nome bíblico de um personagem bíblico que seja importante para nós, que a gente goste muito. Então, tem gente que tem um filho, um homem, coloca o nome de Davi, pela história de Davi, coloca o nome de Samuel, né? Coloca o nome de Mateus, como é o meu caso, eu tenho um que chama Mateus, e assim por diante. Mas naquela estrutura familiar do contexto bíblico, o nome ia além, era muito importante a escolha do nome, porque o nome tinha um significado muito importante. A indicação do nome do filho ou da filha tinha um significado que poderia evidenciar o caráter da pessoa, né? A maneira como os pais queriam e almejavam ou esperavam que fosse o caráter desse recém-nascido, expressar um desejo do pai ou da mãe no filho, colocava o desejo do pai ou da mãe através daquele nome, fazer menção a algum acontecimento importante. Então, se a gente olha a Bíblia, a gente vê vários personagens que recebem esse nome em função da circunstância que aconteceu, do desejo do pai e da mãe. Por exemplo, me lembra aqui de Samuel, quando Ana tem Samuel e ela decide colocar o nome de Samuel, que é desejado, que é pedido ao Senhor, né? Ela pede filho e quando o Senhor promete e ela engravida de Samuel, ela não tem dúvida, ela vai colocar o nome daquele que é pedido ao Senhor, um filho muito esperado, um filho muito desejado. Por exemplo, Noemi, a graciosa, por exemplo, Isaac, né? O anjo do Senhor fala para Abraão, vai colocar o nome de Isaac porque Sara riu, né? Porque ristes. Então o nome tem uma ligação com esse acontecimento. Por exemplo, outros tantos personagens na Bíblia, Jacó, que a gente fala muito sobre Jacó, né, o suplantador, né, e aí o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, Jabes, quando ele aparece em Crônicas e faz aquela oração, o nome dele, Jabes, é aquele que causa dor, porque quando a mãe dele foi tê-lo, né, ela sentiu muitas dores no parto e quando ele nasce ela não tem dúvida, ela bota o nome do menino de Jabes, ou seja, aquele que causa dor. Então ele estava lá condenado a viver uma vida e carregar esse nome, né, o causador de dor. Então nós encontramos no contexto bíblico a importância e a relevância do nome, não simplesmente porque achavam bonito. Na verdade, o significado era mais importante do que a beleza do nome. E era um momento muito importante a escolha. A gente não pode perder aí o ponto de contato de que quando Maria foi visitada pelo anjo, né, Gabriel, ele já disse para Maria o nome que ele teria, né? Terás um menino, serás mãe de um menino e lhe porás o nome de Jesus, né? Ou seja, porque ele será o Salvador da humanidade. Então, o significado do nome Jesus Cristo, né, ungido, Messias, então tem tudo a ver com a história, com a realidade do que está acontecendo no momento. É muito importante, era muito importante no contexto da família bíblica, dessa constituição familiar, a escolha do nome da criança. Um outro momento importante era o momento da circuncisão, que para os judeus, para os hebreus, esse rito consistia em remover o prepúcio do menino recém-nascido. Pode atender, Juninho. Ele consistia em remover o prepúcio do pênis, né, do menino recém-nascido, que deveria acontecer no 8º dia, conforme determinação de Deus em Gênesis capítulo 17, versículo 12 e 13. Então, no contexto bíblico, todo menino, como diz aqui em Barreiros, todo menino homem que nascesse, ele deveria ser circuncidado, que nada mais é do que a remoção da pele do prepúcio, né, do pênis da criança. Isso era uma determinação. E circuncisão é uma expressão que vem do latim e significa cortar ao redor. Mas isso era feito como um sinal, uma marca externa de um pacto que Deus fez com Abraão lá atrás em Gênesis 17. Então, o ato da circuncisão acontecia sempre no 8º dia depois de nascer. No 8º dia de vida do menino, ele deveria ser circuncidado. Também era um momento muito importante, era uma cerimônia muito importante na família bíblica ou na família judaica. Outro negócio importante era a redenção do primogênito.
Ou seja, todas as vezes que nascesse um primogênito, ou no nascimento do primogênito, acontecia essa redenção quando a criança completava 1 mês de vida. Eu coloquei um texto bíblico aqui de Êxodo capítulo 13, versículo 2 a 12, porque lá fala sobre isso. Eu sugiro que você leia depois esse texto bíblico para que você possa entender melhor essa questão da redenção do primogênito. Era uma cerimônia, né, onde era relembrada duas verdades principais. Primeira, todo primeiro filho, toda primeira cria de animal pertence a Deus. Nesse momento em que era feita a redenção do primogênito, essas verdades eram faladas, eram declaradas, né? O primogênito, todo primeiro filho, toda primeira cria de animal, ele é dedicado ao Senhor, pertence ao Senhor. Então era uma maneira, né, deles frisarem e relembrarem essa verdade. Essa era a primeira verdade. A segunda verdade lembrava a libertação de Deus que Deus fez ao seu povo quando ele estava no Egito. A última praga, a 10ª praga, foi exatamente a praga da morte dos primogênitos. Lembra quando o anjo destruidor ia passar por meia-noite e na porta, nos umbrais das portas, que não tivesse a marca de sangue, o sangue do cordeiro, né, que foi sacrificado, aquele cordeiro sem mácula que Deus determina para Moisés como deveria ser, na casa que tivesse a marca do sangue, o anjo iria passar, o destruidor iria passar e ele pularia aquela casa. Essa expressão no hebraico significa Pesach, ou seja, passar por cima, pular. Daí veio a expressão Páscoa. A Páscoa significa o momento em que Deus passa na terra do Egito, destruindo os primogênitos, e ele poupa aquela casa que tem a marca. Ele preserva a casa que tem a marca do sangue do cordeiro, e o anjo vai passar e ele passa por cima daquela casa, Pesach, Páscoa. E nesse momento em que é feita a redenção do primogênito, o sacerdote que estava fazendo esse ato, essa cerimônia religiosa, ele relembra este ato junto com o casal. Ele relembra esse fato junto com o casal. Ou seja, todos os primogênitos pertencem a Deus e os primogênitos que foram poupados quando o anjo destruidor passou lá no Egito e poupou os primogênitos dos hebreus. Então, a redenção do primogênito acontecia 1 mês depois do nascimento desse filho primogênito. E uma outra cerimônia, um outro rito importante era a questão da purificação, a purificação da mãe. Porque eles entendiam que todas as vezes que a mãe trazia à luz, né, ou dava à luz a uma criança, existia uma exigência legal, ou seja, uma exigência da lei. Eu coloco o texto aqui de Levítico 12, que considerava essa mãe impura, porque o parto normal era assim que eram feitos, né, os partos, não existia aqueles recursos que nós temos hoje, né, da cesariana, que a mulher vai, toma uma anestesia e aí ela tem o filho muitas vezes até sem ver. Lá não, era o normal, era o processo natural e obviamente envolvia muito sangue, né, envolvia perda de sangue, e a lei determinava que quando isso acontecesse, inclusive no processo menstrual da mulher, e quando ela ganhasse um filho, ela estava nidá, ela estava impura. E por ela estar impura, tinha que fazer uma purificação, ou seja, a purificação da mãe, porque a lei a considerava impura e impossibilitada de frequentar o templo, de tocar nas coisas sagradas. Então, ela ficava um período, né, retirada, de resguardo, não sei se é assim que fala aí onde você está, mas ela ficava um período de resguardo, ela ficava um período de convalescência na casa dela, exatamente passando por esse processo de purificação. O interessante, né, dessa normatização toda, dessa lei toda, é que no caso de parto de meninos, ela ficava 40 dias se purificando. No caso de parto de menina, a lei determinava que ela deveria ficar 80 dias. Eu não sei porquê. A autora aqui também, ela diz que não sabe por quê, deve ter um significado mais relevante. No caso de menino era 40 dias e no caso de menina ela ficava 80 dias nesse processo de purificação, exatamente o dobro do que ela ficava quando ela ganhava um menino. Enfim, coisas da lei, coisa de uma sociedade patriarcal, coisas que foram incluídas na lei com uma razão, com significado, mas que por ser tão distante da nossa realidade nós não conseguimos alcançar aqui. Esses 4 passos, o nome, circuncisão, redenção e purificação, eram os passos mais relevantes num processo de nascimento ou quando chegava uma nova criança na casa. Depois vem a questão da educação dos filhos, ou seja, a primeira fase da educação era primordialmente uma tarefa das mães. A questão da educação, gente,
para o povo judeu, para o povo bíblico, era muito importante. Então, obviamente que cabia à mãe, né, aquela primeira fase da primeira infância da criança, dar as primeiras instruções, passar as primeiras formações, ou seja, era uma tarefa primordialmente da mãe. Mas conhecer a Deus era a grande meta de vida de um judeu. O povo judeu, ele tinha como alvo principal de vida conhecer e estudar e aprender sobre Deus. E os pais se esmeravam por iniciar os filhos neste conhecimento. Então, depois que passava aquele primeiro momento da criança, depois que ela rompia aquela primeira infância, eles tinham um papel, o pai e a mãe conjunto, junto com toda a estrutura da sociedade, da sinagoga, dos sacerdotes, da toda a estrutura dos rabinos, para trazer formação intelectual para essa criança, mas o alvo principal era passar para as crianças essa formação e esse conhecimento sobre Deus, onde eles contavam a história da criação, da queda do homem, a história dos patriarcas, dos tempos no Egito, como Deus tirou o seu povo de lá do Egito, ou seja, Deus contava, os pais contavam toda essa história o que Deus fez por eles durante toda a vida. A história da nação de Israel estava intrinsecamente, era absolutamente ligada à sua história religiosa. Então, todo esse conhecimento, né, da história, do que tinha acontecido, era passado pelos filhos, era transmitido oralmente, geração após geração. Nós estudamos aqui, lembra quando nós estudamos no último livro que nós falamos sobre isso? O conhecimento oral, a maneira oral de se passar as informações, era muito sério isso para uma família judaica. Ou seja, eles tinham um tempo em que se sentava na casa, na sala, né, os pais, os filhos no chão, olhando para cima para os pais, e eles passavam as informações para os filhos, que por sua vez passaria para os filhos deles, filho dos filhos e assim por diante. Toda essa história, todo esse conhecimento, essa gama de conhecimento a respeito de Deus. Isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão do desenrolar da vida. Falamos sobre a família, a constituição da família, o dia a dia, né, geração, nascimento e formação. E no capítulo 3 agora a gente vai falar sobre casamento, mas eu vou dar um tempinho para que você descanse um pouquinho aí. Eu volto já já com você, eu vou tomar uma aguinha aqui, você toma uma aguinha aí também e a gente volta já já, rapidinho. Intervalinho rápido. Até já. Pessoal, e aí, beleza, gente? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tomou uma aguinha aí? Deu uma descansadinha? Vamos retomar? Vamos retomar aqui Maneiras e Costumes Bíblicos da Marta Suana. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento, né? Essa instituição sagrada criada por Deus. Ela traz para nós algumas informações sobre a instituição casamento do ponto de vista bíblico, ou seja, essa instituição à luz da Bíblia, a maneira como ela era realizada, a maneira como ela acontecia, a maneira como ela foi pensada por Deus. Beleza? Vamos lá então? Então, seguindo aqui, casamento, projeto divino. O casamento foi estabelecido por Deus, sendo ele também o grande sustentador dessa instituição, vai dizer a Marta Suana para nós. O primeiro casamento foi no Jardim do Éden, onde Deus estabeleceu os ideais através da união de Eva e Adão. Para esse relacionamento, Deus fez um amor especial, sendo da sua vontade que o casal encontrasse no casamento um espaço para realização espiritual, social e sexual. Eu achei muito importante essa visão e a maneira como ela trouxe para nós aqui do livro, a autora, essa questão do casamento, ou seja, no casamento, o espaço pensado por Deus para que o casal pudesse realizar-se, tanto espiritual como social e sexualmente. A realização de um homem e de uma mulher em todas as áreas, na plenitude, acontece através do casamento, porque foi assim que Deus idealizou. A partir daí que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Se não é bom para que o homem esteja só, e o Senhor diz, far-lhe-ei uma adjutora, é porque a mulher foi criada por Deus para que pudesse se encaixar nesse espaço de relação e de vida que Deus pensou para o homem e para a mulher. Então, ela é a peça que complementa. A mulher complementa o homem e o homem complementa a mulher. Eu penso que essa foi a visão de Deus. Seguindo aqui, a Bíblia, nós encontramos no texto sagrado alguns tipos de casamento, o que não quer dizer, o que não significa que todos esses tipos de casamento sejam os tipos aprovados por Deus.
Não necessariamente quer dizer isso, porque Deus estipulou e criou um modelo, um padrão, que é o modelo e o padrão monogâmico. Vai dizer para nós a autora, trata-se do casamento no qual só existe um homem e uma mulher, sendo este o padrão estabelecido por Deus para o casamento. Marcos 10, 7 e 8. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne, ou seja, unir-se-á a uma mulher, não a duas, e nem a três, e nem a quatro mulheres. O casamento é a união de um homem com uma mulher, heterossexual, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Deus pensou em todos os detalhes, na constituição física, inclusive, biológica do homem e da mulher, para que tudo desse certo, se encaixasse e funcionasse da maneira como Deus pensou. Portanto, um homem e uma mulher, os dois se unem no casamento e se tornam ambos, ou seja, o homem e a mulher, uma só carne. Esse é o modelo, esse é o padrão de casamento pensado por Deus, o casamento monogâmico. No entanto, nós encontramos na Bíblia o casamento, a união poligâmica, ou a poligamia, a utilização da poligamia. Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher, Salomão teve mais. Nós encontramos isso no texto, mas não quer dizer que Deus aprovava esse modelo de casamento poligâmico. Não quer dizer que esse é o padrão. O padrão de Deus desde a criação foi, Deus fez Adão e fez Eva. Deus não fez Adão e fez Eva 1, Eva 2, Eva 3, Eva 4 e Eva 5 para ele. Deus fez Adão e fez Eva, mas com o passar do tempo e com a introdução do pecado, o pecado, gente, é que distorce a natureza, a perfeição da criação de Deus. Então o pecado é quem distorce e corrompe a forma como Deus criou, a forma como Deus elaborou, né, o projeto dele. E aí o homem corrompido, o homem caído, ele buscou outras alternativas, inclusive a poligamia. Por isso que nós encontramos na Bíblia. Ah, mas está na Bíblia, mas não quer dizer que Deus aprovou essa união dessa forma. A união criada por Deus é a monogamia, não a poligamia. O fato de estar na Bíblia não quer dizer que Deus aprovou, mas está na Bíblia. Nós encontramos em alguns textos, algumas passagens, como Davi, como Salomão, como o próprio Abraão e outros, né, Eli, né, o marido de Eucana, o marido de Ana, não Eli, Eucana, o marido de Ana, tinha Ana e tinha Penina. Então nós encontramos no texto, mas não quer dizer que esse era o modelo aprovado por Deus. Mas a poligamia trata-se do casamento no qual um dos cônjuges casa-se com mais de uma pessoa, geralmente um homem com mais de uma mulher. Poligamia é isso, é um dos cônjuges se casar com mais de uma pessoa. Normalmente é o homem, né, que casa com mais de uma mulher. No mundo ocidental isso não é permitido, pelo menos não legalmente. Não é possível no Brasil as pessoas se casarem, um homem casar com 2, 3 ou 4 mulheres. Não é possível nos países ocidentais, né, que a gente chama Europa, América do Norte, América do Sul, ou seja, o mundo ocidental não há lei que permita isso. A monogamia é o modelo, é o padrão no casamento. Mas no mundo oriental, nos países do Oriente Médio, a cultura e a religião, né, Islã, religião muçulmana, permite a prática da poligamia. Porém, no mundo ocidental, nós não encontramos reparo, né, e nem respaldo legal para isso. Mas é importante que nós saibamos que existe na Bíblia a questão do casamento poligâmico. Uma outra forma, outro tipo de casamento é o levirato. Essa informação talvez seja nova para vocês. Levirato trata-se da obrigação imposta ao homem de casar-se com a viúva do seu irmão, desde que ela não tivesse filhos e eles já morassem juntos na mesma casa. O que é isso? É uma imposição legal. O texto é de Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 5 até o versículo 10. 2 irmãos eram casados, cada um deles tinha sua esposa e eles dividiam o mesmo espaço. Era muito comum naquela época, numa sociedade de tribos, né, numa sociedade onde a divisão acontecia, as paredes eram divididas por tecido, por pano. Era muito comum naquela época as famílias morarem juntas. Então, quando 2 irmãos se casavam, com mulheres diferentes, obviamente, e um deles morria,
E aquela esposa viúva que ficou, se ela não tivesse filho e se ela já habitasse naquela casa com eles, cabia ao irmão, por força de lei, Deuteronômio 25, assumir aquela mulher, a mulher do seu irmão. Isso era chamado de levirato, ou seja, o casamento de um irmão que casou-se com a esposa daquele irmão falecido. Ele assumia aquela esposa para que o nome daquele irmão pudesse ser perpetuado. E se ele tivesse filho com ela, o nome desse filho viria a partir do nome daquele irmão. Então, era uma exigência legal, era uma forma de casamento, casar com a cunhada, né, para ficar fácil da gente entender. O irmão morreu, o cara casou com a cunhada desde que ela não tivesse filhos e que ela morasse, eles já convivessem lá na mesma casa, no mesmo lugar. E uma outra forma de casamento, tem mais dois, é o casamento misto. Trata-se do casamento com pessoas de outras culturas, quando as pessoas de culturas, de formação diferente, de povos diferentes, se casavam, né? Isso era chamado de casamento misto. Era muito comum as pessoas se casarem dentro da sua própria cultura, mas quando acontecia de buscar uma esposa em outra cultura, ou da esposa casar-se com um homem de uma realidade de vida e de culturalmente falando diferente da dela, era chamado de casamento misto. E tem um outro tipo que é o endogâmico, casamento entre pessoas de um mesmo povo, de uma mesma tribo, de uma mesma realidade de país e de nação. Então, por exemplo, aqueles da tribo de Benjamim casavam-se entre a mesma tribo. Um homem de Benjamim com uma mulher da tribo de Benjamim, de um mesmo povo, era considerado endogâmico. A gente vai seguir no capítulo 4 agora, falando sobre as dificuldades da família. Já existia naquela época. Família é família em todo tempo, né, gente? Então, desde aquela época existia as dificuldades. A autora traz para nós aqui no livro, ela detalha ponto a ponto dessas dificuldades enfrentadas aqui pelas famílias daquela época, no capítulo 4. Eu apenas destaco aqui para vocês, e é legal que vocês possam ler depois aí no livro. Então, por exemplo, ela trata como dificuldade a própria poligamia. Nós falamos agora há pouco aqui, né, que poligamia diz respeito a homem casar-se com várias mulheres, com duas ou mais mulheres. Isso trazia uma dificuldade para a família. Ciúme, diferença de tratamento, dificuldade no sustento. Então, tudo isso daí gerava dificuldade na família. Então, a poligamia em si trazia dificuldade. A questão da viuvez, eu falei aqui agora há pouco, né, como já foi visto, a viúva, se ela não tivesse filho e se ela morasse lá na família, o irmão do marido deveria assumi-la, mas às vezes ela tinha filho. Mas ser viúva era um peso muito grande, era uma dificuldade para as mulheres naquela época. Ainda é hoje, mas naquela época era muito diferente, era muito pior, né? A questão da infertilidade, a mulher que não podia ter filhos. Gente, isso era um peso para as mulheres naquela época, porque a mulher, ela foi, naquela época, pensada e concebida como mulher para gerar, ter filhos, dar à luz a muitos filhos. Então, a questão da infertilidade, por isso que a gente encontra muitos momentos na Bíblia Deus tratando diretamente com essas mulheres, como Sara, como a própria Ana que eu falei aqui, ou seja, mulheres que choravam muito por não ter filhos. Então, era um problema. A questão do divórcio, a mulher não poderia pedir divórcio, era só o marido que podia pedir divórcio, a mulher não tinha direito de pedir o divórcio, era uma discriminação para as mulheres, mas a questão do divórcio era uma ruptura, ainda é, e naquela época era muito maior, né? Tanto que quando chegam para Jesus, ele fala, olha, por causa da dureza do vosso coração, porque o ideal é que perdoe, se houver traição, ou seja lá o que houver, que vocês perdoem e sigam, mas por causa da dureza do vosso coração que Moisés colocou na lei. A questão da infidelidade, a Bíblia trata textos e mais textos sobre isso. Em alguns momentos, Deus compara a infidelidade do marido para com a mulher, ou da mulher para com o marido, como Israel sendo infiel para com Deus. Isso a gente encontra no livro de Oséias. Ele vai falar muito sobre isso, a questão daquela mulher, a mulher adúltera. Ele casou com aquela mulher, a mulher abandonou, traiu ele, foi infiel. A questão dos casamentos mistos, nós encontramos muitos problemas sobre isso, quando o povo, os hebreus ou os judeus vão buscar mulheres, e nós vimos isso, por exemplo, no caso de Sansão, né, que casou com Dalila, e Dalila não era uma mulher judia, Dalila não era uma mulher do costume dos judeus, uma mulher hebreia, né, ao contrário, né? Então, toda aquela dificuldade que se criou, né, a partir de Sansão ter casado com aquela mulher Dalila, e entre outros personagens que nós encontramos, e a própria rivalidade entre irmãos.
Nós encontramos isso na Bíblia, existe até hoje, naquela época existia também. Então a autora destaca para nós esses pontos como sendo os pontos assim de mais dificuldade na vida familiar. Poligamia, viuvez, infertilidade, divórcio, infidelidade, casamento misto, rivalidade entre irmãos, ou seja, toda essa gama, né, de coisas que sai a partir disso daí. Agora, entrando no capítulo 5 e sugerindo aqui que vocês leiam o tópico por tópico aqui, o que ela quer dizer com cada um desses tópicos. Eu passei apenas para frisar e para registrar, né, das dificuldades, mas é muito importante que vocês leiam isso daí, porque ela traz uma série de informações importantes para nós. Agora, no capítulo 5, nós vamos ver as mulheres nos tempos bíblicos. Ela faz uma menção e uma referência aí às mulheres naquela época, e eu acho muito importante. Dentre tantas coisas que ela traz, e eu vi aqui, eu fiz questão de passar algumas coisas para vocês, mas dentre tantas coisas que ela traz para nós aqui, ela vai falar sobre a criação da mulher, com relação à consequência, à restauração, a lei e as mulheres. Eu achei muito importante isso aqui. Ela trata sobre a lei e as mulheres. Então, por exemplo, o Código Mosaico fez muitas referências às mulheres. Em alguns momentos colocavam a mulher numa posição superior ao homem. Ela traz como exemplo Êxodo 21, versículo 10. Momentos em que a lei colocava a mulher em condição superior ao homem. Por exemplo, quando um homem fosse acusado de violentar uma moça, ele deveria ser morto. Ele, homem, ser morto por apedrejamento. Então o Código Mosaico protegia essa donzela, essa moça, caso ela fosse violada, né, ou violentada por um homem, e esse homem deveria ser morto por apedrejamento. Então são situações em que a lei colocava a mulher, segundo a autora, na visão da autora, numa posição superior ao homem. Mas também existiam alguns momentos que a lei colocava a mulher numa posição inferior ao homem, como por exemplo, só o marido poderia tomar a iniciativa do divórcio, eu falei isso agora há pouco aqui, mesmo que a mulher, o marido tivesse traído, o marido tivesse sido infiel, ela não tinha direito por lei de tomar a iniciativa do divórcio. Só da mulher se pedia prova de ciúmes. Olha que coisa louca, está lá em Números 5, 11, capítulo 5, verso 11 a 31. Então a prova de ciúmes, só a mulher que tinha que dar prova de ciúmes, o homem não. O voto feito por uma mulher podia ser anulado por seu pai ou seu marido. Quer dizer, a mulher foi lá, fez um voto, eu quero cumprir esse voto, faço um voto diante do Senhor. Se o marido entendesse que devesse anular, ele poderia anular. Ou se o pai entendesse que devesse anular o voto daquela mulher, ele também poderia anular. E por aí vai. E ela vai ressaltar isso para nós. E aí depois ela chega aqui, mulheres notáveis do Antigo Testamento. E essa eu quis destacar, porque eu acho que vale a pena. Algumas mulheres, obviamente que não foram todas, mas eu, por exemplo, destaco aqui, e ela também, acompanhando a autora, ela fala sobre Eva, a mãe da humanidade. Ela fala sobre Sara, a mãe da nação de Israel, a mulher de Abraão, que decidiu sair com Abraão, acompanhou Abraão naquela empreitada. Joquebede, a mãe de Moisés, que Deus deu uma estratégia para ela para proteger o menino recém-nascido quando o faraó tinha determinado matar todas as crianças. Deus deu a Joquebede uma visão e um entendimento, uma estratégia para que Moisés fosse poupado. Raabe, quem nunca ouviu falar de Raabe, a prostituta de Jericó, que recebeu os espias quando Moisés enviou na casa dela, escondeu os espias lá e fez um pacto com eles, e eles disseram, olha, se você colocar um cordão vermelho, um fio de escarlata na sua porta, quando nós invadirmos Jericó, a sua casa vai ser poupada. E ela encheu a casa dela com a família dela, os amigos mais próximos, as pessoas, e todos aqueles que estavam lá na casa dela foram poupados. Ruth, exemplo de fé e fidelidade, a mulher que ficou viúva, mas não abandonou a sua sogra, Noemi, ela foi até o último momento, e depois ela conheceu Boaz, o remidor. A história de Ruth é uma história linda. Esther, de exilada rainha, a mulher hebreia que estava exilada e se torna rainha da Pérsia. Então, Deus usou essas mulheres notáveis, grandes mulheres, mais Hulda, mais Miriam, Hulda, a sacerdotisa, Miriam, e tantas outras que Deus usou de uma forma poderosa dessas mulheres do Velho Testamento. E ela fala também com relação às mulheres do Novo Testamento, como Jesus as tratou. As mulheres que eram discriminadas, as mulheres que eram colocadas muitas vezes em segundo plano. Alguns autores escrevem e dizem que para algumas pessoas, para alguns homens naquela realidade daquela sociedade patriarcal, algumas vezes um animal
de serviço, um animal de carga, valia mais do que uma mulher. E se fosse dar preço, a mulher valia metade de um homem. Mas para alguns homens naquela sociedade, um animal de serviço, um animal bom, um animal que correspondesse ao trabalho que lhe era submetido, poderia valer mais do que uma mulher. Olha que loucura. E como Jesus trata a mulher nesse contexto? Como que Jesus trata a mulher nesse contexto dessa sociedade? Jesus vem e quebra essa realidade. Jesus vem e dá um nó na cabeça daqueles caras. Quando ele, por exemplo, ele sensibilizou-se com as tragédias das mulheres. Quando muitas pessoas não se importavam, Jesus vem e para, como foi o caso da viúva de Naim. Ele viu aquela mãe chorando, ele para tudo, para o esquife, ele vai lá e ressuscita o filho da viúva de Naim. Então ele se sensibiliza com a tragédia, com a dor daquelas mulheres. Jesus curou as suas enfermidades, ou seja, as enfermidades das mulheres quando elas deveriam ser isoladas e desprezadas, como era o caso daquela mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos sofrendo, e a lei dizia que ela devia estar isolada de tudo e de todos. Ela toca no vestido, né, ou num pedaço da orla do vestido de Jesus, e ele para por ela, atende aquela mulher e cura radicalmente aquela mulher. Jesus restaurou a reputação de mulheres, como por exemplo da mulher samaritana, quando Jesus conversa com ela lá naquele poço de Jacó. Judeus e samaritanos não se falavam. Judeu com uma mulher, então, nem pensar. Pois Jesus muda o trajeto dele e fala, me é necessário passar por Samaria, porque ele quer encontrar com aquela mulher, porque ele quer curar a alma daquela mulher e ele quer restaurar a reputação dela. Jesus ensinou verdades profundas, como para Marta, como para Maria e tantas outras mulheres. Jesus parava para atender e ensinar as mulheres. Jesus permitiu ser tocado por elas, quando as mulheres não poderiam tocar o seu marido em público, e muito menos qualquer outro homem. Jamais era impensável uma mulher tocar em outro homem. Jesus se permitiu ser tocado por elas, como no caso daquela mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, ela lavava, enxugava e beijava ao mesmo tempo os pés do Senhor. Jesus falou com elas em público, quando nenhum homem se dirigia a uma mulher em público. Jesus falava com elas em público, com muitas mulheres, todas as que cruzaram o caminho dele, Jesus parava para falar com elas. Então Jesus vem e trata essas mulheres que eram subjugadas, muitas vezes desprezadas e discriminadas. Jesus vem e trata de uma forma completamente diferente de que a sociedade tratava naquela época. Era dessa maneira que Jesus tratava. Concluindo aqui, a autora traz para nós, e eu achei que vale a pena destacar, e eu quis destacar, alguns textos bíblicos que ela chama de polêmicos na visão da autora. Ela põe textos bíblicos polêmicos sobre as mulheres no Novo Testamento. Então ela traz para nós a informação de dois textos bíblicos. O primeiro está em 1 Coríntios 14, 34 a 35, o segundo está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 12. Vamos no primeiro. O primeiro é com relação às mulheres falar na igreja, e por isso que ela chama de polêmica. O texto diz assim, as mulheres permaneçam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Paulo escreve isso em primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Então Paulo está doutrinando, ele está escrevendo uma carta doutrinária à igreja de Corinto, e ele fala exatamente dessa forma. As mulheres permaneçam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. E aí, segundo a autora, no entendimento da autora, e eu compartilho com ela, eu acho que muitas vezes a interpretação do texto ele é feita de forma muito linear, muito fechada, muito vertical, e não necessariamente ele deveria ser interpretado assim, deveria ser entendido por que foi escrito assim. Aí ela traz para nós a explicação que no entendimento dela, no entendimento da extração que ela faz do texto, mulher, nesse contexto, no original grego o termo é gune, que significa esposa. Então, Paulo não está tratando aí com todas as mulheres, ele está tratando com as esposas dos seus maridos, dos seus respectivos maridos. E quando ele diz falar, na tradução do João Ferreira, na tradução para o português usa o verbo falar, no original grego o termo é laleu ou laléu, significa
no original, uma arenga prolongada, bradar, falar sem decoro ou com falta de respeito. Então, segundo a autora aqui para nós, a Marta Suana, ela vem nos ensinar que esses termos e esses versículos, tidos como polêmicos, porque limita essa atuação da mulher e muitas vezes as pessoas se prendem nele literalmente, sem entender o contexto em que foi escrito, sem buscar o entendimento do texto original, e diz, a mulher tem que ficar calada na igreja, não pode falar nada. A última a falar, se falar, está errada, calada está errada e falando está pecando, então não pode falar nada. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. Na interpretação dela, e eu compactuo com o entendimento dela, o que Paulo estava querendo dizer ali era muito específico. Paulo estava querendo falar com relação àquelas esposas, às mulheres, a gente não pode perder de vista que na época da igreja primitiva, o culto, a referência de culto era o culto da sinagoga. Era a maneira como os judeus cultuavam a Deus. As reuniões que estavam acontecendo como igreja, que na maioria das vezes aconteciam nas casas de famílias, nas praças, e aconteciam nas reuniões que os discípulos faziam, que é o culto que nós conhecemos hoje, ou seja, o culto da igreja, era razoavelmente novo para eles naquela época. E as mulheres participavam juntas com os seus maridos, diferente das sinagogas, onde as mulheres iam para um lado, os homens iam para o outro. Então aquilo, na interpretação dela, as mulheres, dentro daquela realidade de momento, elas interferiam, elas interrompiam as pessoas que estavam falando, elas tomavam parte no culto, falavam com seus maridos durante o culto, e aí o Paulo vem dizer, as esposas, fala para as esposas de vocês que quando elas quiserem saber alguma coisa, elas perguntam para vocês em casa. Elas não precisam ficar interrompendo o culto. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Ensina as esposas de vocês que na hora do culto não é hora de falar, não é hora de ficar falando. Então, Paulo diz, as mulheres permaneçam caladas na igreja, não é hora de ficar perguntando. É nesse sentido que Paulo quer dizer, não que as mulheres não devam falar nada. Por isso que ela disse que é polêmico. Um outro momento é com relação a ensinar na igreja. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, 11 e 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Mais uma vez, Paulo está trazendo um ensinamento doutrinário para a igreja daquela época, através da carta que ele escreve ao Timóteo. E ela diz para nós, a Marta Suana, o termo grego aqui traduzido por ensinar significa estabelecer doutrina ou estabelecer padrão doutrinário. O que Paulo está querendo dizer é que tinham muitas mulheres que exageravam no processo de condução, no entendimento dela, e que essas mulheres, elas queriam criar ou passar a ensinar uma nova doutrina, ou doutrinar a igreja daquela época. Paulo está dizendo, não cabe às mulheres fazer esse ensino doutrinário, passar a doutrina. E a autora, muito feliz, ela traz para nós a informação. Não cabia às mulheres, mas também não cabia aos homens, porque a função de doutrinar a igreja era uma competência do Conselho de Apóstolos, que nós chamamos de colégio apostólico. Se nós entrarmos na Bíblia, no livro de Atos, nós vamos ver que todas as vezes que uma nova questão doutrinária surgia, vai circuncidar os gentios, sim ou não? Isso era levado para o Conselho de Apóstolos. Como é que faz com relação às ofertas das viúvas? Como é que faz com relação para que a gente possa atender as viúvas e as outras? Então, todas aquelas questões doutrinárias que eram levantadas no transcorrer da vida da igreja que estava começando, não é? A igreja estava começando, isso tudo era submetido ao colégio apostólico da época, aos anciãos, aos presbíteros, que deliberavam sobre como será daqui para frente. E aquilo criou a base doutrinária do cristianismo. Então, o que Paulo está querendo dizer é nos informar aqui, não permite que a mulher ensine, ou seja, que a mulher, e tanto a mulher contra o homem individualmente, eles não deveriam, não poderiam e não deveriam ter essa função doutrinária, de criar doutrina, de fazer a doutrinação dos princípios basilares do Evangelho e estabelecer a doutrina da igreja. No entendimento da autora, da Marta Suana, é com relação a esse aspecto que Paulo está ensinando. Portanto,
essa radicalidade de algumas denominações ou de algumas lideranças de entender a mulher não pode falar na igreja, a mulher não pode usar o púlpito, a mulher não pode falar no microfone. Isso é menos raro hoje, né? É menos comum hoje, melhor dizendo, é mais raro, mas ainda existem. Então, segundo ela, a Marta, que é uma mulher, obviamente, Marta Suana, ela registra o entendimento dela extraindo a exegese do texto e aplicando o texto original, trazendo para nós as informações necessárias a esses dois pontos que são tidos e realmente são tidos como polêmicos. Ok? Bom, pessoal, eu termino aqui essa primeira unidade. Espero que tenha sido bom, espero que tenha valido a pena para você. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre a unidade 2, o templo do Espírito, e por hoje a gente fica aqui. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, eu volto a estar com vocês aqui na próxima semana, para que dê tempo de você assimilar essa videoaula, assim que subir, você possa assistir, e a gente já entra com a unidade 2, e 3 e 4, e já a gente termina esse livro aqui, Maneiras e Costumes, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fique com o Senhor. Bênçãos do Senhor sobre a sua vida é o que eu desejo. Até a próxima, até o nosso próximo encontro.